Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. A pauta ele está nos Estados Unidos e teve um evento recente. A pauta é o seguinte: do Brasil em Harvard. Sim. Isso foi uma pauta, onde Sérgio Moro esteve, né? Toda essa turma, eu queria a opinião dele, o que ele achou desse encontro, que na verdade é feito pelos alunos de Harvard, né? Eles fazem o convite e por... Mas tem grana de gente poderosa. O Lehman... JP para nós. O Lehman convida. Ô Zuckerman, não, na verdade isso é o seguinte, isso mostra como existe a turma da patota, do clubinho, da bolha e os réis mortais, né? O termômetro da Dirce aí no restaurante que vocês vão. Essa turma, estudantes brasileiros em Boston, Harvard. Aliás, Harvard tem que tomar cuidado, tem muita gente que diz que tem diploma em Harvard e fez só um cursinho de $200 online. E o pessoal lá com a grana pesada de Jorge Paulo Lemann, convidando os jornalistas mais renomados, eu não diria respeitados do país, né, Verinha e companhia, todos eles lá para fazer a sabatina de figuras como Ciro Gomes, Moro, Eduardo Leite e um bando de esquerdinha para fazer painéis sobre meio ambiente, sobre pobreza, desigualdade e blá, blá, blá. Então, assim, para mim, esse evento que a gente viu esse final de semana, ele é um retrato do que está acontecendo de errado aí com essa turma da bolha. Eles perderam totalmente a conexão com a realidade. Então, eles acham que aquilo ali era um ambiente, por exemplo, plural. Eles acreditam nisso, que eles estavam dando voz ao contraditório, pegando desde do Ciro Gomes até os tucanos. Não tem um cara de direita, não tem um conservador ali para oferecer um contraponto, mas eles acham que aquilo é um ambiente plural, democrático, porque qualquer coisa à direita dos tucanos, eles rotulam de extrema-direita e blá, 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 blá. Então, assim, muita grana de bilionários, o cara mais rico do país, os jornalistas mais renomados do país, os pré-candidatos e especialistas e intelectuais e artistas e tudo mais, tudo para falar a mesma coisa. Quer dizer, são 50 tons de vermelho. Não há uma variedade verdadeira ali sobre essas pautas. Não tem alguém que questione, por exemplo, por que essa prioridade obsessiva com desigualdade. Não tem alguém, por exemplo, que ache que a pauta ambiental ela é um troço hoje em dia radical e ideológico. Não tem. É todo mundo ali concordando um com o outro e aplaudindo um ao outro, né? Bom, o Moro conseguiu, mesmo nesse ambiente, ser um tanto humilhado. Mas é porque o Moro realmente não está na melhor fase da vida dele, né? Mas é um convescote da turma cosmopolita progressista de esquerda. É disso que se trata. E eu chamo a atenção para mostrar que essa turma tem grana, tem poder, tem influência. Enquanto que os conservadores, os liberais clássicos, esses precisam ir de porta em porta, fazendo iniciativas ali voluntárias, pequenas, nas redes sociais, e mesmo assim conseguem hoje em dia oferecer um contraponto, a ponto dessa turma querer censurar as redes sociais. Eles não dão conta, eles têm todos os veículos de comunicação, salvo raras exceções aí, como a própria Jovem Pan, que não aceita isso. Eles têm grana de bilionário, ONG, artista, intelectual, estudantes universitários em Harvard, né? Eles têm essa turma toda. Eles só não têm povo, vídeo Dória lá, coitado, na Bahia, né? Acenando para 3 pessoas, e eles não têm a razão, argumentos lógicos do lado deles. Então eles precisam censurar, calar, perseguir, né, os poucos indivíduos que em iniciativas humildes, a tia do Zap, a dona de casa em Minas Gerais, o cara que criou um canal ali, estão fazendo um estrago, furando essa bolha. É disso que se trata. Você sabe, meu querido Consta, você sabe que algo me atentou nessa conversa toda. O que seria, tudo Emílio? Você encontra no livro sagrado. Às vezes nas entrelinhas. O livro sagrado é um livro muito sagaz. Lá está toda essa pena que as pessoas não estão mais lendo. Mas às vezes não deixam, dependendo. As pessoas não estão mais lendo o livro sagrado. Nós estamos entrando na Semana Santa. E eu lembrei de Lucas. Porque Lucas falou o seguinte: se eles se calarem, as pedras falarão. Quem são as pedras hoje em dia que falam? Eu não vou, só vou mostrar aqui. Dá uma dica. Por quê? Porque exatamente. Quando eles se calarem, as pedras falarão. Então as pedras continuam falando.
E essa elite se descolou realmente do Brasil. É uma elite maravilhosa. Cuecas brancas. Sem freio. Sem freio. As cuecas são todos muito limpos. Igual o cachorro do Zuzu. São todos muito limpos. Sabe o que chama atenção? É a postura arrogante professoral deles, que eu acho que, inclusive, ficou muito visível ali no pito que a ministra Carmen Lúcia deu no ministro Nunes Marques, quando ele votou como dissidente ali da questão do ativismo ambiental do judiciário. Eu acho que o voto dele está certo, o dela está errado, né? E você percebe ali a intolerância dela. Ela está lidando ali com alguém inferior. Ela passa um pito no ministro. Mas eu não disse nada disso. Quer dizer, ela está tomando uma decisão no voto dela que abre um perigoso precedente, como mostrou o ministro Cássio Nunes, né? Ela dizendo que tem sim que, de alguma forma, atendendo à Rede, que é um partido com muita influência midiática e suprema e nenhum voto, né? Não tem representante quase no Congresso, mas atendendo a um pedido da Marina, do partido da Rede, achando que a Marina venceu as eleições e, por isso, o projeto de governo nas questões ambientais deveria ser o da Marina, esquecendo que o Bolsonaro teve 58 milhões de votos e era o Ricardo Salles, o ministro, sim, e vai ter que engolir, porque isso é democracia. Ela toma uma decisão em que basicamente usurpa, retira poderes do presidente. E aí o Nunes aponta que isso é perigoso como precedente, ela diz, não, é só quando isso atenta contra a direção democrática. Se for uma mudança de governo para mais democracia, isso não está impedido. Quer dizer, ainda confessa que o problema é só Bolsonaro dentro da visão limitada e estreita dela. E isso é a postura, eu não tenho dúvida que ela acredita nisso. Então esse é o perigo, essa patota protegida do povo em suas bolhas. Eu não tenho dúvida que eles acreditam que todos os outros são extrema-direita, são pessoas boçais, são fascistas, e que eles precisam proteger a democracia dessa turma tosca. Eu não tenho dúvida que muitos ali acreditam nisso, eles estão imbuídos de uma visão messiânica, de uma cruzada ideológica. E essa arrogância então, o Constantino, cega para enxergar a verdade. Desculpa até meio porque conversa. Não, então, mas eu queria saber o seguinte de você. Você que é um cara que pensa e está fora do Brasil. Tudo bem, você fica o dia inteiro no Twitter aí, você é mais brasileiro que nós. Mas deixa eu te falar, você acha que isso é oportunismo ou esses caras estão na bolha? Porque, a princípio, o que a gente via? Eu sou aquela democracia antiga, do povo, pelo povo e para o povo. Dane-se. A democracia é essa, é do Lincoln lá, aquela véia, dos velhos, do povo, pelo povo e para o povo, certo? O cara ganhou a eleição, beleza, toca o negócio. Aí o que acontece? O Bolsonaro ganhou um cara meio contra, que a galera pegou foi uma onda que passou pelo Brasil e ele ganhou a eleição. A princípio, os caras falaram, esse cara é muito tosco, não entraram no governo, ele colocou esses técnicos lá no governo, não pegaram a fatia deles, e criaram aquele negócio, vamos fazer a terceira via, que era a chapa tênis. O Lula voltou, correto? O Lula não estava no páreo. O Lula voltou e o Lula, é top melou também, o jogo. O Lula melou o jogo. Agora eles estão se associando ao Lula e falando que é a democracia, é uma frente ampla pela democracia. Isso me cheira um puta oportunismo, porque a princípio era Bolso-Lula, Dória. Bolsonaro. Era bolsopetismo. Bolsopetismo. A princípio era bolsopetismo, precisamos acabar com isso. Agora é pela democracia. Isso me cheira um puta de um oportunismo. Não, sem dúvida que é. Na verdade, não existe bolsopetismo, existe o tucanopetismo. E está aí o Alckmin com Lula para provar. Né? Esses tucanos são petistas envergonhados, enrustidos, inclusive os técnicos, viu? O economista muito sério, técnico do Senado, Felipe Salto, né? Ele tuitou essa semana que a Frente Democrática, ele comprou essa ladainha toda a valor de face. O Centro Democrático é muito bom ver deixarem as divergências de lado por algo maior, né? A democracia. Quer dizer, falando assim do Lula, é um palhaço, né? É um palhaço. Então, todos eles ali, tem muita gente oportunista, sim, mas o que eu quero dizer é que tem os inocentes úteis e aqueles que, de alguma maneira, acreditaram na própria mentira. Eles enxergam o Bolsonaro como uma ameaça fascistoide. Eles acham que todos os evangélicos, por exemplo, no Brasil, são toscos, são ignorantes, eles precisam empurrar a história na direção do progresso. Então, muitos aí acreditam nisso. É uma mistura, tem o oportunista e tem o messiânico,
Tem um ideológico ali no meio, né? Agora, essa turma toda está unida e desde sempre eu tenho dito aqui que não vai a lugar nenhum, que a eleição é polarizada, Lula, ladrão ou Bolsonaro, né? E parece que hoje caiu a ficha até o rapaz lá de Veneza, né? O senhor Diogo Mainardi já está escrevendo que não tem mais terceira via, né? Então, assim, vai cair a ficha de todo mundo, né? Acreditar que Simone Tebet com o Eduardo Leite é uma alternativa viável é uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, no frigir dos ovos vão ter que ir de Lula, ladrão ou Bolsonaro. E veja, Emílio, vai ser muito curioso ver um monte de pseudo-liberal descer do muro do lado esquerdo. Eles já começaram a narrativa. O Alckmin, veja que importante isso, o Alckmin, ele fornece exatamente o pretexto necessário para todo tucano petista enrustido que está louco para sair do armário. Então agora eles podem virar e falar assim, não, o Alckmin, não, olha a moderação, uma chapa mais à direita, mais de centro, né? Então eles vão vir com essa narrativa ridícula para poder assumir aquilo que eles estão loucos para assumir, tadinhos. Então, mas eles gostam mesmo do Lula. Consta. Mas agora não tem mais isso, porque agora as pedras falam e tá tudo guardado. Sim. Tudo que o Geraldo Alckmin falou, tá tudo aqui, ó. Você recebe aqui, ó, o tempo inteiro. Você recebe o que ele falava do outro, tal, não sei o quê. Aí fica incoerente. Como é que você vai votar num cara que você não acredita mais? Não, e além disso, né, eu acho que esse discursinho típico de político, não, mudei, não, mal maior. Eu até entrevistando aí no Jornal da Jovem Pan um deputado, né, o filho do Márcio França, do PSB, que é o partido que abrigou o Alckmin para essa chapa patética, né? Ele até cometeu um ato falho, coitado. Ele falou, não, tem horas que tem que se unir para combater um bem maior. Aí ele mesmo corrigiu, né? Então, assim, eles vão vir com essa ladainha, mas é discurso vazio de político tradicional que não engana mais ninguém. Veja o Rodrigo Pacheco, por exemplo, né, o presidente do Senado, sendo pressionado pelo povo. Aquele 7 de setembro foi para isso, respeitar a Constituição, impor um limite no arbítrio do Supremo. Ele dá um tweet ali, né, dizendo que é hora de união, é só blá, 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 não tem uma mensagem concreta. É hora de união, de pensarmos na democracia, e não sei o quê, não diz nada com nada. E aí no final vem um cara lá comentando que teve, acho que mais curtida do que o tweet dele, dizendo assim, vem cá, ô Rodrigo, para de enrolar e a gente quer saber quando é que você vai pautar o impeachment do ministro e colocar os interesses da nação acima dos seus interesses particulares e do seu escritório. Lembrando, inclusive, do conflito de interesses, porque ele tem questões legais do escritório dele, ele que é um cara muito rico, né, no Supremo. Então, veja, isso não convence mais ninguém, Emílio. É blá, blá, blá de político. Olha o Dória, tá aí a prova. Calcinha, amanhã ele vem. Amanhã ele vem aqui. Amanhã eu concentro. Eu ia fazer... Porra, não combinou de ser o mesmo dia que eu? Quem gosta muito dele é o Superman. O vassalo. Eu vou ser muito legal. Eu prometo que eu vou ser elegante. Posso fazer uma pergunta, Alba? Mas acho que tá na linha da sua, talvez. Vai lá. A gente faz em bloco. Vai. Seguinte, eu fiz o teste do... pseudo-liberal que cai pra esquerda, Emílio, da farinha. Constantino, no churrasco nesse final de semana.